opção de segunda safra para os produtores que perderam a janela do milho ou que quer variar mesmo é o girassol. A cultura pode ser trabalhada na rotação de cultivos, auxiliando a sanidade do solo e, ao mesmo tempo, entregando rentabilidade. É nesta área de 125 hectares em Rio Verde que os produtores rurais Fernando Almeida e Luiz Felipe decidiram apostar no plantio do girassol. Cultura conhecida justamente por sua rusticidade e capacidade de se adaptar em vários tipos de solos. O girassol hoje é uma cultura extremamente interessante, principalmente da região nossa, né? Onde nós temos o ativo terra como um dos mais valiosos. E a gente teve um ano muito difícil, questão de chuvas. Então a estratégia dessa área a princípio era para plantar milho, né? Em função da janela, nós optamos por um material de soja de ciclo maior, mais longo, para ter máxima produtividade. E ficaria apertado para milho, né, questão de rentabilidade. Optamos pelo girassol em função de ser uma cultura, né, menos exigente em demanda hídrica. Junto com a plantação do girassol, os produtores fizeram o consórcio com a braquiária. A planta de cobertura vai ajudar na safra da soja. Hoje, nós como profissionais do agronegócio, a gente tem que entender a sustentabilidade, não é? Manejar, cuidar a saúde desses solos e não é simplesmente a gente semear uma cultura por si só, né? Existe toda uma série de outros aspectos, alguns indicadores que nós utilizamos aí justamente para manter esse solo viável para a agricultura para os próximos anos. Então o grande benefício dessa área com a braquiária, com a cobertura, é justamente a gente pensando o bem-estar da próxima cultura que será instalada. Aí, no caso, seria a soja. A planta de girassol é bastante, vamos falar assim, ela tem um desenvolvimento muito rápido a partir dos 30 dias. Então, os primeiros 30 dias você controla a braquiária para ela não competir e após isso o girassol domina ela. Então, ela é bem fácil de ser consorciada. É como o caso do milho com braquiária também, que é bastante conhecido do produtor já. E o único cuidado que você tem é justamente no início, não deixar ela tomar conta do girassol. Depois disso, o girassol, ele mesmo toma conta, que ele sombreia ela e quando você colhe, só que dela vai estar por baixo. O girassol requer um manejo bem específico na fase inicial da cultura. Atualmente, no início da cultura, a gente tem muito problema com coleópteros, principalmente vaquinhas, metaleiros, a diabrocise preciosa, que é o brasileirinho bem conhecido já do produtor. Principalmente que são pragas sugadoras, que também elas acabam atrapalhando a parte de formação da planta, de folhas e tudo mais. Depois disso, em torno dos 40 dias, 45, um pouco antes do florescimento, o cuidado tem que ser mais voltado a pragas mastigadoras, como o caso de lagartas. A gente tem problema de heliotes, que já aconteceu aqui na área, também um pouco de spodoptera, e também tem a própria lagarta do girassol, que é uma lagarta bastante agressiva, então a gente tem que tomar esse cuidado. Aqui na lavoura, o controle de insetos é criterioso. Os produtos utilizados no manejo levam em conta principalmente o cuidado de não se eliminar insetos considerados benéficos para a plantação, como é o caso das abelhas. Chegando aqui com cuidado, olha, a gente pode ver que em cada flor que a gente pode perceber aqui na lavoura, a gente identifica as abelhas fazendo a polinização. A gente tem que tomar muito cuidado com a aplicação de inseticidas, neonicotinoides principalmente, próximo à floração. Então a gente só maneja ele para o início da cultura, que não tem nenhuma atratividade desse tipo de inseto, de abelhas, por exemplo. Então, em torno até os 20, 25 dias é tranquilo trabalhar. Após isso, a gente começa a trabalhar com inseticidas ou com moléculas mais seletivas. Goiás deve se manter na liderança isolada na produção de girassol no país. Conforme a estimativa divulgada pela Conab, a safra 2023-2024 deve somar 47,3 mil toneladas em produção de girassol, superando em 0,9% a produção passada, que resultou em 46,9 mil toneladas, e foi a maior entre os estados brasileiros produtores de girassol. Na área plantada pelo Fernando e pelo Luiz Felipe, a previsão de colheita é para o início de julho. A projeção de produtividade é de 30 sacos por hectare. Toda a produção vai ficar no mercado regional. A gente acessou esse girassol através de um grande parceiro, a Caramuru, né? Inclusive vai absorver toda essa demanda nossa, essa produção nossa. E inclusive já travamos, né? Parte dos investimentos aqui já foi travados a quantidade de sacas.